Fala, nossa atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa quinta-feira a gente vai falar da saída de bola do Atlético Paranaense, como a equipe comandada pelo técnico Cuca tenta sair do seu campo de defesa e o que poderia ser feito para que o Furacão evoluísse nesse quesito. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal. E durante o pós-jogo de ontem, derrota frustrante do Atlético Paranaense para o Ipiranga lá em Erechim, no primeiro confronto da terceira fase da Copa do Brasil, eu comentei que o Furacão, comandado pelo técnico Cuca, tem muita dificuldade em manter a posse da bola e com ela construir jogadas ofensivas quando enfrenta adversários de um nível técnico inferior e que, por essa disparidade técnica, não vão conceder espaços para que o Atlético do Cuca jogue em transições e de maneira vertical, como é a preferência declarada do seu treinador. A grande questão é que o papel do Cuca não é somente implementar a sua forma de ver futebol, esse lógico é um dos papéis dele dentro do clube, é encontrar soluções dentro do elenco para enfrentar cada contexto específico. E aí quando você enfrenta um Ipiranga, que fez uma campanha modesta no Campeonato Gaúcho, que é um clube de Série C de Campeonato Brasileiro, o Atlético, independentemente de uma necessidade de reforços ou não, como o Cuca declarou na entrevista coletiva de ontem, ele deve ser capaz de ser dominante, de construir jogadas de gol e de dominar o seu adversário, de ser a equipe protagonista no jogo, algo que o Atlético passou longe de ser durante a maior parte do tempo. Isso acontece por uma série de fatores. Por que o Atlético não consegue sair com a bola de maneira articulada lá de trás? O primeiro motivo é a preferência do próprio Cuca. O Cuca arma o Atlético para jogar em transição e, para isso, abre mão de uma série de preceitos que seriam importantes para construir desde lá de trás. E isso parte principalmente do distanciamento entre os jogadores, seja dentro das linhas, seja entre as linhas. Porque tanto dentro das linhas quanto entre as linhas, o ideal é que você tenha, se você quer construir com a posta bola, entre 9, 10, 11 metros de distância entre os jogadores. Porque na soma dos fatores, se você tem 10 linhas entre o lateral direito e o zagueiro da direita, 10 metros entre o zagueiro da direita e o zagueiro da esquerda, 10 metros entre o zagueiro da esquerda e o lateral esquerdo, por exemplo, você cria uma amplitude de 40 metros no campo. E da mesma maneira, se você tem uma distância de 10 metros entre o zagueiro e o volante, entre o volante e o interior, entre o interior e o ponta, né, que vai cair de um lado, e entre o ponta e o centroavante, isso é uma distância sempre no sentido vertical do campo, você vai criar uma profundidade de 40 metros. Então você alarga o campo. Isso é um preceito importante para quem quer construir com a bola. Se eu tenho a bola, já dizia o Cruyff, já dizia o Mitchell, já dizia ou continua dizendo o Guardiola, eu preciso aumentar as dimensões do campo para que eu possa ter espaço para jogar. E o contrário também é válido. Se eu não tenho a posse, eu preciso me compactar, diminuir o tamanho do campo de que o adversário vai dispor para jogar, para que eu possa dificultar as ações dele. E no caso do Atlético, isso não tem acontecido. E por isso é que a gente não sai jogando bem do campo de defesa. E sair jogando é fundamental, já dizia o Cruyff. Se você sai jogando bem, você realmente tem a chance de construir um futebol interessante. Se você não sai jogando bem, é muito improvável que você consiga realmente criar uma dinâmica interessante com a posse da bola. E aí, para poder explicar um pouco mais sobre posse de bola, sobre o que eu enxergo que o Atlético poderia fazer para dar um passo adiante nesse quesito, a gente vai agora para o painel tático para eu poder explicar como funcionam as saídas de bola de um modo geral e em seguida também mostrar o que eu acho que poderia funcionar para o Atlético daqui até o restante da temporada. Isso, lógico, desconsiderando a chegada de reforços que pode acontecer lá em julho. Então agora nem só um minutinho que a gente já volta com o painel tático na tela. Voltamos então com o painel tático já na tela, gente, para falar das diferentes maneiras de sair jogando. A primeira delas é você sair com 2 jogadores na primeira linha de passes, e isso quase que obrigatoriamente significa que serão 2 zagueiros. Nesse caso aqui a gente teria Kaique Rocha e Gamarra sendo suportados ou apoiados pelo Fernandinho nessa saída de bola, que a gente chamaria de 2 mais 1. Outra possibilidade, e habitualmente é aquilo que o Atlético faz, é você ter essa saída de 2 zagueiros apoiada por 2 volantes. E aí significa Kaique Rocha e Gamarra com Fernandinho e Eric. Então a gente tem 2 mais 2. Outra maneira de sair jogando, e particularmente aquilo que eu mais gosto, é você sair com 3 jogadores na primeira linha. E existem diversas maneiras de você fazer isso. A primeira e a mais intuitiva, digamos assim, é você colocar mais um zagueiro na escalação. Então você poderia, por exemplo, sacar o Tomás Coelho da equipe e colocar o Thiago Heleno.
nessa defesa. E aí você teria, lógico, que avançar o Esquivel, o Godoy, você vai posicionar o Thiago na sobra aqui no sistema defensivo, né? Com o Gamarra de um lado e o Kaique Rocha de outro. E essa saída com 3, com um zagueiro pelo centro, também poderia ser apoiada por um volante, só o Fernandinho, ou por um volante, por 2 volantes, né? Então 3+1 ou 3+2. Agora, eu particularmente não gosto da saída com 3 zagueiros. Eu acho que você não precisa colocar mais um defensor em campo para poder sair jogando com 3. Existem outras formas de fazer isso. Uma das mais conhecidas, e antes de mais nada eu vou tirar o Thiago Heleno de campo e vou colocar o Coelho lá pelo lado direito novamente, só para um exemplo aqui nosso, seria você recuar um volante para fazer esse papel. E esse volante pode atuar centralizado, que é o que a gente chama de saída lavoupiana, que foi idealizada e popularizada por um técnico argentino chamado Ricardo Lavolpe, que fez a maior parte da sua carreira no futebol mexicano. Ou esse volante pode entrar pelos lados. Por exemplo, diante do Juventude, no empate em 1-1 lá em Caxias, o Cuca em um determinado momento chegou a posicionar o Eric pelo lado direito para fazer essa saída, e aí a gente poderia ter, de novo, 3+1, com o Eric, Kaique Rocha e Gamarra apoiado pelo Fernandinho, ou até 3+2, poderia ser o Zapelli se aproximando aqui também para ser uma opção de passe. Outra forma de você fazer isso é com os laterais sendo colocados para dentro. A gente vai se lembrar muito bem que em 2023 o Wesley Carvalho fazia isso com o Esquivel. O Esquivel atuando como um terceiro zagueiro, grosseiramente, que não era exatamente isso, no momento em que o Atlético saía com a posse de bola. E isso é uma coisa muito válida, porque o Esquivel, além de trazer um jogador canhoto para a primeira linha, e por mais que isso tenha virado meme durante a passagem do Osório pelo Atlético, isso tem uma funcionalidade, uma importância, embora não seja indispensável, que são sim vantagens a serem consideradas. E o Atlético fez isso relativamente bem com o Esquivel em 2023. E o Palmeiras do Abel Ferreira, multicampeão brasileiro da Copa do Brasil, da Libertadores, é um time que faz muito isso. Já fez isso com o Piquerez anteriormente, ano passado fazia com o Marcos Rocha. E o Abel Ferreira, sempre que necessário, vai utilizar essa saída ou modificar essa forma de sair jogando para explorar aquilo que de melhor seus jogadores têm a oferecer. E aí, além disso, a gente tem algumas características de saída de bola, que a saída ela pode ser posicional, ela pode ser sustentada. E aí, quando a gente fala de saída sustentada, que é um termo que o Tite usa muito, o que a gente está falando é de você realmente aproximar um grande número de jogadores no campo de defesa para poder ter um bom número de opções de passe. Qual que é a vantagem dessa saída sustentada? É que eu, que tenho a posse da bola, vou poder ter um grande número de opções para passar. A desvantagem é que, como eu trago muita gente para o meu campo defensivo para gerar esse grande número de opções, eu também acabo diminuindo o espaço que cada jogador tem para jogar. E isso é uma situação de vantagens e desvantagens de todas as decisões que envolvem um time de futebol, a montagem de um time de futebol. Outra forma de você sair jogando, aí de maneira menos articulada, lógico, é você fazer um jogo direto. Isso significa que você pode acionar, por exemplo, o centroavante em um jogo direto para que ele brigue pela primeira bola com os zagueiros e tente sustentar a pressão. Você pode acionar os seus pontas com lançamentos em diagonal para que eles sustentem a primeira bola e deem tempo da equipe chegar no campo de ataque. E isso é o que o Atlético, de um modo geral, tem feito, um jogo mais direto, tentando explorar espaços. E a grande questão, como eu já falei anteriormente, é que nem sempre isso vai ser possível. Então, se você tem um time que vai ser dominante contra uma boa parte dos seus adversários, como é o caso do Atlético, né? Vai ser favorito, vai ser o time de maior investimento, com mais qualidade técnica, porque esse elenco, repito o que eu falei ontem, tem qualidade técnica para jogar mais futebol. Você precisa ter a capacidade de construir com a bola nesses contextos. E para isso, o Cuca vai precisar abrir mão de algumas coisas, entre elas a forma como ele posiciona o time para fazer transições sempre. O Atlético, quando for o caso de precisar dominar com a bola, vai precisar se preocupar em criar superioridades, especialmente superioridades numéricas no campo de defesa no momento de sair jogando. Porque essa superioridade numérica, somada à qualidade dos jogadores e ao treinamento de coordenação de movimentos, vai permitir que a equipe encontre o homem livre para continuar avançando. Isso passa, lógico, repito, por treinamento, mas passa também por algumas escolhas que o Cuca faz que podem prejudicar esse processo de sair jogando. Quando você tem, por exemplo, o Agustin Canóbio como meio atacante de um time que vai ter espaço para fazer transições, isso pode funcionar muito bem. A gente viu contra o Raio Zuliano na Copa Sul-Americana, por exemplo, o Canóbio sendo muito útil porque havia muito espaço para correr.
Agora, se você tem o Canóbio como meio atacante diante de uma equipe que não vai te permitir espaços para correr nas costas da defesa, como seria o caso do Ipiranga ontem, por exemplo, o Canóbio como meio atacante acaba sendo pouco útil. Você precisa tê-lo pelos lados e ter por dentro um jogador mais capaz de articular como é o Bruno Zapelli, que inclusive foi bem ontem. Uma outra escolha que eu considero bastante questionável do Cuca é quando saca o Fernandinho, né? Utilizar não um jogador de articulação para perder um pouco menos de qualidade com a bola, mas o Filipinho no jogo de ontem e anteriormente o Hugo Moura. Se o Cuca tivesse apostado, por exemplo, num Christian como substituto do Fernandinho ou num Alex Santana, a gente teria menos perda de capacidade com a bola, embora teria uma perda, claro, porque o Fernandinho é um jogador de um nível que poucos clubes no futebol brasileiro têm, se é que algum tem. E a gente poderia posicionar o Eric como volante defensivo, um papel que ele já fez muito ao longo da sua carreira e no qual ele realmente acrescenta alguma qualidade para a equipe. E o Atlético precisa obrigatoriamente ter variações. O Cuca não pode transformar o Atlético num clube refém da sua forma de jogar. E para isso vai precisar trabalhar. E isso me preocupa porque já começaram a circular informações, vindas principalmente do Thiago Marquezine, dono do canal 3 Pontos aqui no YouTube, de que os treinamentos talvez não sejam um nível de conteúdo, uma profundidade de conteúdo que a torcida esperaria para que houvesse uma melhora significativa nesses quesitos que têm sido tão problemáticos. Então, é esperar que o Cuca realmente faça uma reavaliação, uma reanálise de tudo que aconteceu até aqui e comece a traçar planos para corrigir aquilo que precisa ser corrigido a tempo de transformar o Atlético numa equipe competitiva como o torcedor espera que ele seja. E aí, se você for me perguntar, tá, mas o que é que você sugere no final das contas? Como é que o Atlético poderia jogar? Eu acredito que uma saída com 3+2 seja o melhor. E eu acho que uma forma de você conseguir isso de maneira muito eficiente é trazer o Eric para articular no campo de defesa pelo lado direito. Então você poderia ter, em um primeiro momento, Gamarra, Kaique Rocha, né, que depois pode vir a ser o Thiago Heleno, e o Eric pelo lado direito, como aconteceu contra o Juventude, apoiados pelo Fernandinho. E quem pode vir jogar para dentro, é um movimento também não muito incomum, é o Esquivel. Você tem 2 pés esquerdos para sair jogando pelo lado esquerdo, isso acaba automaticamente igualando a distribuição de bola no momento que você vai construir. Você pode ter o Zapelli atuando na entrelinha, juntamente com um Nicão, por exemplo, como opção de passe. E você pode ter o Canóbio pelo lado esquerdo, o Pablo pelo lado direito, e aí, evidentemente, eu coloquei um jogador, vou ter que tirar o Coelho daqui. E você pode ter o Godoy com um papel bem ofensivo quando o time tem a posse da bola, aproveitando que o Nicão, como ponta direita ou como meio atacante, pelo lado direito, nesse nosso esquema, ele vai automaticamente abrir um corredor que pode ser muito bem explorado pelo Godoy. E aí você não precisa ter o Pablo. Como eu estou colocando jogadores no meio de campo que vão criar, eu posso me dar ao luxo de ter na área um jogador de mais definição, de menos participação com a bola. E eu posso sacar, por exemplo, o Pablo para escalar um Gonzalo Mastriani e tentar recuperar a melhor fase da carreira do uruguaio que vinha acontecendo até o momento da chegada dele ao Atlético, quando ele acabou sendo preterido em um primeiro momento pelo Osório e agora de novo pelo Cuca, ao meu ver, de maneira bastante surpreendente. O Mastriani era para ser, ou deveria ter sido, um dos principais reforços do Atlético para essa temporada. Então, pessoal, essa seria a minha maneira de escalar o Atlético, a minha maneira de tentar qualificar a saída de bola, aproximar os jogadores e permitir um time mais criativo com a posse da bola, não dependendo somente de lançamentos longos, que é o que tem acontecido desde a chegada do Cuca. Mas quero saber também, claro, a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários, como eu sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.